Fala aí pessoal, belezinha? Estamos de volta para mais um vídeo com notícias e informações do São Paulo nesta terça-feira. E vazou, hein? Vazou o vídeo do Diego Fernandes falando com os conselheiros do São Paulo e causou muita polêmica esse vídeo por conta do comportamento dos conselheiros do São Paulo. E eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. Hoje vamos comentar um pouquinho em cima sobre esse conteúdo. Falar também da reviravolta do patrocinador do São Paulo e comentar também sobre Rui Costa, que vai conceder uma entrevista amanhã lá no CT da Barra Funda. Vamos falar também de Lucas Moura e o confronto do São Paulo contra o Internacional. Sobe o likezão pra gente antes, dá aquela força, é muito importante o seu like, a sua inscrição também ajuda muito no nosso crescimento aqui na plataforma e dá aquela hypada também no vídeo que vai ajudar demais o nosso conteúdo. E está confirmado o duelo do São Paulo contra o time do Internacional no dia 3 de dezembro será na Vila Belmiro. Essa informação foi levada em primeira mão pelo jornalista André Hernan. Então isso confirma que de fato não teremos mais jogos do São Paulo nessa temporada em 2025, infelizmente. Um ano, mais uma vez, triste para nós torcedores do São Paulo, ainda mais vendo o nosso time jogando fora de casa. É inacreditável o que o Casares fez nessa temporada. E referente ao Lucas Moura, o André Hernan também soltou uma informação sobre o jogador, que as chances do Lucas atuar contra o Corinthians são mínimas na quinta-feira. E isso não é muita dúvida para todos nós, né, rapaziada? Todos nós já tínhamos um certo conhecimento de que o Lucas já seria desfalque para esse duelo contra o Corinthians. Infelizmente não dá muito para contar com o Lucas Moura mais nessa temporada. Agora é torcer para o ano que vem ele voltar melhor, né, cara? O São Paulo fazer alguma coisa, alguma mudança importante na preparação física para evitar a quantidade de lesões que o São Paulo vem enfrentando nessa temporada. Então é importante fazer essa reflexão, né? Essa mudança. Lá na Barra Funda tem algo muito de errado lá, porque não é normal, eu venho sempre comentando isso com vocês, tá? E se o São Paulo fosse atuar hoje, no caso, pessoal, olha só os jogadores que estariam à disposição, tá? Os goleiros Rafael e o Yang, zagueiros Alan Franco, Sabino e o Tolói, laterais o Mailton, Cedric, Mike e Patrick Lanza, os meias Luiz Gustavo, Negruti, Alisson, Pablo Maia e o Rodriguinho. Atacantes, Luciano, Ferreirinha e Rigoni. Esses seriam os jogadores à disposição do Hernan Crespo para um duelo do São Paulo, no caso se fosse hoje, tá? Porque ainda tem o Tapia, Ferrarese e Bobadilla que estão na data FIFA e podem aparecer talvez na quinta-feira como opção para o Hernan Crespo. Então, olhando nosso elenco, né, rapaziada? O elenco tá triste, hein, cara? O São Paulo, olha, tá mal demais das pernas. Um elenco literalmente doente. E o São Paulo precisa urgentemente resolver essa questão para o ano que vem não acontecer essa quantidade absurda de lesões. Sobre o Lucas, rapidinho, que eu esqueci de falar para vocês, ele voltou a sentir aquelas dores que estavam tirando ele dos jogos, né? Incomodando ele de novo. O mesmo problema com o Lucas Moura. E em 2026 haverá uma competição de pré-temporada chamada Vitória Cup. E o São Paulo está entre os clubes ali que vão participar, entre eles outros clubes da Europa, tanto Barcelona, Sevilla, Olympique de Marseille também, são clubes que estarão participando desse evento. Então pode ter competições entre times aqui do Brasil e também da Europa. É mais ou menos uma espécie de pré-temporada, né? Então a gente não sabe muito os detalhes ainda, pessoal. E isso deve acontecer no início do ano que vem e também em junho, que vai ter uma nova pré-temporada por conta da Copa do Mundo. Aos poucos vão divulgando os clubes, pessoal. E apesar do nome aí, dizem que não é uma competição, mas é uma série de amistosos que haverão entre clubes brasileiros e estrangeiros nos meses de janeiro e também de junho, tá? Todos valendo o troféu. E os jogos devem acontecer na Arena Pernambuco, Maracanã, Morumbi e também o Mineirão. Vamos ver como que será essa parada aí, tomara que não acabe impactando nos nossos jogadores. A gente sabe muito bem como que está a situação física do São Paulo hoje. Não é algo muito inteligente, mas se puder levar jogadores da base, né, talvez seja algo assim interessante para o São Paulo. Mas veremos como que vai ser depois, mas a tendência é que vai todo o elenco participar
não tenho dúvidas disso. Bom, pessoal, e lá no canal principal ontem eu levei a informação referente ao Magnum Bank, é o novo banco aí que seria patrocinador do São Paulo, e por conta de problemas na justiça com o dono, o São Paulo freou o acerto com o banco, mas antes já estava sendo comemorado o acerto e tal, né? Tem algumas coisas que aconteceram nos bastidores que eu ainda não posso falar para vocês, que estamos apurando, tá? E alguns veículos começaram a noticiar de que não, acharam melhor esperar um pouco para ver direitinho como que é o contrato e tal, mas a real é que a gente já sabe o motivo e ontem lá no vídeo eu expliquei para vocês. Então a tendência é que esse banco não deva ser mais parceiro do São Paulo, tá? A tendência é que não aconteça mais essa parceria. O São Paulo iria receber cerca de 3 milhões e 600 mil reais ao ano até o final de 2031. E até falamos aqui nesse canal mesmo e no canal principal que é um valor 3 vezes menor do que recebe o Palmeiras e também o Flamengo com as parceiras que eles possuem em seus respectivos clubes na manga, tá? Da camisa. Então o São Paulo desvalorizando a sua camisa no mercado, para você ter noção o que o Casares vem fazendo, tá? Então teve uma reviravolta danada aí e a Magnum Bank não deve mais ser parceira do São Paulo. Vamos aguardar, tudo no São Paulo tem reviravolta, né? Mas hoje a informação é que não deve mais acontecer a parceria que foi já até comemorada ali, né? Rolou um eventinho bem especial, né? E agora deu essa reviravolta. Amanhã, o Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, concederá uma entrevista para a imprensa, né? Certamente vai ali responder perguntas de jornalista e também dúvidas. O Rui Costa, ele acertou com o São Paulo a permanência, ele teve uma valorização salarial, já teve tudo acertado já, e amanhã ele vai conceder essa entrevista com a imprensa. Ele estava se iria sair ou não por conta do Grêmio, que estava interessado nele, e visto que o Casares fica no caso somente até o final de 2026 no São Paulo, ele quis ali uma valorização, disse para o São Paulo que o Grêmio estava interessado, e o São Paulo, no caso o Casares, gosta dele, né? Gosta do trabalho dele e preferiu manter ele lá no cargo e teve uma valorização para ele não sair do São Paulo, mas deixo o espaço de comentários aberto para você comentar se foi acertado ou não, tá? Então o Rui Costa acertou a sua permanência com o São Paulo e amanhã ele vai conceder essa entrevista. E sobre o Diego Fernandes, pessoal, né, tá essa informação aí que o Miller soltou na mídia, que foi dada pelo próprio Diego Fernandes, que no dia 16 de dezembro haverá uma grande surpresa para a torcida do São Paulo. Ainda não sabemos de fato o que é, né? Surgiu já alguns rumores e tal, mas eu nem vou trazer isso aqui para vocês, porque a gente possui uma certa dúvida ainda, tá? Mas uma delas, dizem aí, tá? Que deve ter um tal jogo das estrelas. Cara, se realmente for isso, cara, vai ser mais um tapa na cara do torcedor são paulino que tá já machucado, chateado com tudo que acontece no clube. Então, eu não ouvi esse rumor somente em um lugar não, tá? Mais pessoas começaram a falar que é um tal do jogo das estrelas ali, mais ou menos assim. Cara, se for isso, tá de sacanagem, né? O torcedor esperando coisas grandes, visando uma melhoria para o clube, né? Algo gigante que mude o nosso futebol e não um jogo das estrelas, né? Então, tomara que não seja isso, estou apenas trocando uma ideia com vocês aqui, um bate-papo de momento de boteco, a real aqui com vocês, tá? Mas não leve isso como informação, apenas aí um burburinho que está surgindo, tá, rapaziada? Papo entre amigos aqui não é informação, literalmente, só estou contando para vocês o que estão comentando assim, meio que por cima, tá? Mas vamos acompanhar aqui o que ele disse, uma parte que vazou um vídeo, né? Ele falando ali com os conselheiros e reparem como que está o comportamento dos conselheiros. Totalmente assim no mundo da lua, não estão prestando atenção em nada no que o Diego Fernandes está dizendo. Se liga aí, vamos acompanhar juntos. Eu era um menino que tinha um sonho, que gostaria de alguma maneira contribuir para a seleção brasileira. Gostei de ter tido uma Copa do Mundo. Acabei sendo muito bem sucedido, acreditei desde o começo. E também desde que eu tive esse sonho,
com a seleção brasileira. Eu espero também eu poder ajudar no clube de coração, para o São Paulo. Acabei honrando o avô meu, veio de uma família de imigrantes, um avô italiano, deve estar super feliz se eu conseguir ajudar o primeiro criador italiano nessa feira. E agora eu quero honrar o outro avô meu, que era São Paulo de ginástica, que me ensinou que chocolate que eu comia, diamante negro, era fruta Leônidas da Silva. Cansei de ouvir histórias de Sass, Tumbal, Noronha, Teixeirinha. Posso depois vou adorar essa com você. Cresci nesse legal. Se viver. Sim, então eu tô aqui para ajudar. A gente tem ainda alguns grupos que a gente precisa conversar, a gente não finalizou isso ainda. Para minha surpresa, eu tô sendo super bem recebido pela grande maioria. E a ideia é quando a gente finalizar, eu só de poder pegar os líderes desses grupos, que são muitos brasileiros, os líderes desses grupos, para que eles possam vir se aprofundar, entender um pouco melhor qual é o projeto, contatos e tal entre eles. Mas eu entendo que do jeito que está sendo. Bom, pessoal, tá aí o vídeo, tá? Essa é uma parte do vídeo que foi vazada. Eu acho que só isso que foi vazado, tá? Ele disse ali que tá conversando aos poucos com os conselheiros e tal, né? Que tem uma quantidade grande e ele tá tentando ali conversar com todo mundo, né? E tentar, de alguma forma, ajudar o São Paulo. E no momento que ele está dizendo isso, né, comentando algumas coisas, você vê os conselheiros tudo com a cabeça baixa, outros olhando para um outro lado, totalmente assim, desinteressado no que o cara está dizendo, né? Então, você já percebe ali o total desinteresse dos conselheiros do São Paulo. Mas vamos ver o que tem aí dia 16, pelo barulho que foi feito, cara, eu espero uma coisa assim que pode mudar o rumo do São Paulo. Mas, sinceramente, eu não boto muita fé conhecendo um pouco como que funciona os bastidores do São Paulo. Quero saber a sua opinião, o que você achou. É um vídeo que não mostra, não fala muita coisa assim, né? Mas é só para vocês pescarem mais ou menos o comportamento dos conselheiros, tá? Mas enfim, esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Um grande abraço. Ah, e o vídeo tá aqui, ó. Se você ainda não viu o vídeo de ontem, tá imperdível. Clica lá e confira, fechou? Valeu, rapaziada. É nóis. Até a próxima.